Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ecocardiografia, sobre strain cardíaco, né? E, na verdade, nós vamos falar hoje sobre o que é o strain cardíaco, tá? Isso é muito importante. O strain cardíaco nada mais é do que uma análise, ou, na verdade, um fato, um fenômeno, a deformação do coração. A deformação do músculo cardíaco. O músculo cardíaco ele reduz suas dimensões na sístole no sentido longitudinal e aumenta no sentido radial. Esse fenômeno nós chamamos de deformação. E é isso que eu vou explicar neste vídeo hoje. Deformação é a tradução da palavra strain. E strain cardíaco é uma das formas de se referir a um tipo de exame. Este exame também pode ser chamado de análise de deformação miocárdica, que seria o nome traduzido mais efetivo. E se você está caindo pela primeira vez nesse canal, aproveite para se inscrever e deixar o like e entrar para a comunidade brasileira de ecocardiografia no WhatsApp, que vai ter o link aqui na descrição. Eu sou Antônio Calvilho, eu sou fundador da Eco Academy, que é o canal que você está agora, onde o ecocardiograma é desmistificado para que qualquer pessoa possa compreender e desenvolver este que é o método mais importante da cardiologia. Então, seja bem-vindo a esse canal. Se você já me segue, então fique à vontade para mais uma aula bem interessante. Então, a gente está falando de strain cardíaco, que é a deformação miocárdica. E como que a gente analisa, como que a gente estuda essa deformação? Bom, existem diversos métodos. 2 deles são os principais em ecocardiografia. Um deles é o método Doppler. O Doppler, como bem sabemos, tem limitação pela ângulo-dependência, ou seja, quando você tem inúmeros ângulos ou direções de estudo de algum movimento do coração, o Doppler torna-se limitado, pois você precisa angular o transdutor e isso torna impraticável certas medidas. Então, o Doppler é uma forma de estudo, mas não é a forma recomendada e nem a forma que ganhou mais projeção. A forma de estudo da deformação miocárdica, o padrão ouro, entre aspas, né, mas o melhor método, eu poderia chamar assim, na verdade, é um método chamado de Speckle Tracking, que eu vou mostrar agora para você nesta imagem. Então, perceba aqui o coração. Então, temos aqui um exemplo de um músculo, um tecido muscular cardíaco. E nesse quadradinho, nós vamos trazer para uma imagem bidimensional. Então, perceba uma imagem composta de pontos brancos, cinzas, mais claros, mais escuros. Existem diversos modos que um computador pode pegar esta imagem e atribuir, por exemplo, para cada pontinho ou para cada grupo de pontos uma assinatura. Então, por exemplo, o computador aqui pegou uma parte do tecido e assinou como rosa, aqui, por exemplo. E um pouco ao lado, uma parte e assinou como amarelo. E a velocidade com que isso aqui se aproxima ou se afasta, ou a intensidade com que isto ocorre, podem ser medidos entre os frames, porque o computador consegue reconhecer no próximo frame aonde esse ponto rosa ou aonde o grupo com essa assinatura se encontra, podendo-se fazer uma estimativa de velocidade ou de distanciamento, seja afastamento, seja aproximação. Então, a aproximação ou afastamento de pontos marcados no miocárdio pelas imagens bidimensionais é o que a gente chama de deformação. E esse método de marcar pontos ou speckles chama-se Speckle Tracking, que pode ser chamado até de rastreamento de pontos brilhantes, entre aspas.
Então, isso que o Speckle Tracking é. Ele é o estudo da velocidade ou do grau de aproximação ou afastamento de pontos. E o mais interessante, diferente do Doppler, este método chamado Speckle Tracking, além de quantificar a distância em que esses pontos se aproximam ou se afastam e a velocidade, também pode quantificar a rotação desses pontos. Então, permite-se uma gama muito grande de possibilidades, coisa que o Doppler não permite. Então, o método do Speckle Tracking ele é uma ferramenta que complementa o ecocardiograma. O médico que faz ecocardiograma, que se chama ecocardiografista, ele pega as imagens e marca a região de interesse, a gente chama de ROI, Region of Interest. E nessa região o computador vai nos dar curvas de deformação, mostrando a quantidade ou a intensidade que esses tecidos se aproximam, se afastam ou que giram, rodam ou até que torcem. Eu vou explicar isso. No sentido longitudinal nós teremos uma direção e no sentido circunferencial teremos um outro tipo de estudo e no sentido radial outro tipo de estudo. Então o que eu quero dizer? Que existem diversas direções de estudo. Para a gente repassar, o Speckle Tracking é a ferramenta que pode ser utilizada no ecocardiograma ou na ressonância nuclear magnética que gera informações sobre mecânica cardíaca. Seu sinônimo é strain bidimensional. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com só strain, né? Porque não é só strain que a gente analisa com o Speckle Tracking. A gente pode ver rotação e torção e não leva o nome strain. Strain é uma medida muito específica. O termo mecânica cardíaca é a análise do comportamento funcional das fibras e parte desse comportamento funcional é estudado pelo Speckle Tracking. Então, o Speckle Tracking é uma ferramenta que gera informações sobre a mecânica cardíaca. No ventrículo esquerdo, nós temos o strain, que é aquela intensidade percentual entre aproximação e afastamento de pontos. O strain rate, que é a velocidade com que isso ocorre, por isso que é rate, é uma espécie de taxa. E esses strains podem ser longitudinal, circunferencial e radial, como eu já falei. Além disso, a rotação ou o twist, que é a diferença de rotação entre ápice e base, e a torção, que é essa diferença indexada pelo tamanho, o comprimento do ventrículo. O strain também pode ser analisado em ventrículo direito, na parede livre principalmente, e no átrio esquerdo, coisa que tem ganhado grande projeção atualmente. Essas são as direções longitudinal, bem fácil de entender, então coração longitudinalmente, e aqui a direção de estudo, a direção radial e a direção circunferencial aqui no eixo curto, análise do eixo curto na direção circunferencial. Além disso, nós temos então a rotação da base e a rotação do ápice, que ocorrem em direções opostas à sístole e na diástole, e essa diferença chamamos de twist entre essas rotações, e quando a gente divide pelo comprimento do ventrículo, a gente chama isso de torção. Isto é o strain. Basicamente isso. Há muito mais para você aprender, há muito mais a ser aprendido, e se você gostou disso, não se esquece de seguir a gente aqui no canal e também de se inscrever na Comunidade Brasileira de Ecocardiografia, um grupo de WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição, pessoal. Até o próximo vídeo.